Fala galera, aqui é o Thiago e bom, dando continuidade com a nossa cronologia da história, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, a Revolução Francesa. Bom, e o que foi essa revolução? Basicamente, foi um ciclo revolucionário que ocorreu na França entre os anos de 1789 e 1799, que marca o fim do absolutismo na França. Bom, essa revolução ela é forte, ela tem um caráter fortemente burguês, visto que teve grande participação da burguesia, dos interesses burgueses, e ela tem uma grande participação popular, sendo marcada por um alto grau de radicalismo. Infelizmente, milhares de pessoas acabaram perdendo suas vidas nessa revolução. Bom, para nós entendermos o porquê essa revolução aconteceu, vamos tentar entender como era a sociedade francesa na época. Se nós lembrarmos em algumas aulas atrás, a gente falou sobre o Antigo Regime. O Antigo Regime era o regime absolutista que era vigente na França na época. Bom, na época em que começou a ocorrer essa revolução, a França era governada pelo rei Luís XVI. E, como nós já sabemos, a sociedade era uma sociedade estamental. E o que é? Vamos tentar relembrar o que é uma sociedade estamental. Basicamente, ela era dividida em classes sociais e cada classe tinha direitos a mais do que outras. Vamos dizer assim, direitos e obrigações. Bom, essas classes elas eram chamadas de estados e, basicamente, o antigo regime, ou seja, o governo francês, a sociedade francesa da época, era dividida em três estados. O primeiro estado era composto pelo clero. O segundo estado era composto pela nobreza. E detalhe, o primeiro estado e o segundo estado não pagavam impostos. E por fim, tínhamos o terceiro estado. O terceiro estado era composto por todo o resto da população. Ou seja, era composto pela burguesia, tanto a alta quanto a baixa burguesia, e pelos camponeses e assim por diante. E eles eram a imensa maioria da França, basicamente cerca de 97% da população francesa pertencia ao terceiro estado. E basicamente toda essa população, o terceiro estado era responsável por suprir o primeiro e o segundo estado. Bom, havia diversos problemas com a sociedade francesa. Um deles era a desigualdade extrema que havia no terceiro estado, ou seja, com a maior parte da população. Isso acontecia muito como consequência do atraso econômico da França. Bom, esse atraso econômico era muito em função de que o capitalismo não havia se desenvolvido na França. Bom, se nós pegarmos um exemplo concomitante da época, ou seja, um exemplo, vamos pegar um outro país da época, contemporâneo a isso daí, a Inglaterra. A Inglaterra já havia passado pelo processo de revolução industrial. Na verdade, a Inglaterra já havia passado por sua revolução inglesa, que tirou a monarquia absolutista do comando e deu poder à burguesia. Com isso, aconteceram diversas coisas e teve diversas consequências, como uma delas, o surgimento da Revolução Industrial. A Revolução Industrial proporcionou para a Inglaterra a consolidação do capitalismo e, assim, a possibilidade de juntar riquezas, coisa que não era possível na França. A França era extremamente agrícola e com uma forma de economia muito parecida com a que havia no feudalismo ainda. Então a França ainda era muito feudal. E isso ocasionou essa grande desigualdade. Bom, e havia um grande problema, em que a nobreza e o clero eles tinham uma resistência muito grande a qualquer mudança que pudesse fazer eles perderem seu privilégio. Então a população não conseguia fazer isso mudar, porque o clero e a nobreza, eles impunham essa restrição de que eles não querem perder os privilégios, então a gente não vai mudar a nossa forma econômica. Bom, um outro problema que irritou bastante a população foram os gastos elevadíssimos e desnecessários do governo francês. O governo francês, ele gastava muito com luxo, a nobreza e o clero, eles viviam em luxo e isso consumia muito das riquezas e muito dos impostos que eram pagos por eles, e principalmente por conta das participações de guerras. A França acabou se envolvendo em duas guerras. A primeira foi a Guerra dos 7 Anos, com a Inglaterra, e a segunda foi a Guerra de Independência dos Estados Unidos, onde a França enviou seus exércitos para auxiliar os Estados Unidos. Porém, isso daí
foi extremamente desvantajoso para a França, porque isso ocasionou no grande acúmulo de dívidas e deixando a população furiosa. Bom, todo esse processo de gastar muito dinheiro e de criar dívidas acabou acarretando uma crise econômica duríssima na França. E, bom, como a nobreza e o clero, o segundo e o primeiro estado, eles não pagavam impostos, só havia uma única forma do governo francês recuperar o dinheiro para tentar se safar dessa crise, que era aumentando os impostos sobre o terceiro estado. Porém, a população ficou extremamente revoltada, pois eles já estavam em situações péssimas e eles já pagavam muitos impostos e o governo ainda aumentava cada vez mais. Bom, e em 1788 aconteceu um evento muito marcante que foi um problema com as colheitas da França. Isso daí acarretou um sério problema alimentício e a população ficou extremamente desesperada, pois iria faltar comida. E com isso começou uma série de rebeliões e de banditismos, onde a população começou a atacar os fazendeiros e com medo, por conta do medo causado por essa crise. Bom, o rei, vendo essa situação alarmante e catastrófica de seu país, ele acabou convocando os Estados Gerais. Bom, os Estados Gerais, eles eram uma espécie de assembleia que surgiram na França medieval e que era convocada em momentos de crise do país. Bom, o povo francês, ele realmente acreditou que isso poderia salvar, poderia melhorar a situação do país, pois poderia obter soluções boas e populares para tentar resolver esses problemas. Bom, só que como funciona, o detalhe da questão é que como funcionava esses estados gerais, essa assembleia. Basicamente, os representantes de cada estado, tanto do primeiro, como do segundo, como do terceiro, se reuniam e cada um tinha direito a um voto. Ou seja, o clero tinha direito a um voto, todo o primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado, a nobreza, tinha direito a um voto e todo o terceiro estado, cerca de 97% da população, tinha direito a um voto. Então, sempre, desde que os estados gerais surgiram, sempre houve isso de o clero e a nobreza se unem e derrotam o terceiro estado. Então, por fim, isso acaba sendo algo completamente inútil. É só uma forma de manipular. Porque o terceiro estado, que é a maioria da população, não tem direito. Eles só têm direito a um voto. Bom, a população não se contentou com isso, pois claramente os seus direitos, as suas vontades não seriam respeitadas e a vontade que seria respeitada seria da nobreza e do clero. Por isso, eles acabaram fazendo diversas reivindicações pedindo que houvesse uma democracia e que todos os votos e que cada pessoa tivesse o direito de um voto, que fosse voto popular. Bom, os representantes do terceiro estado eram compostos pela burguesia. E a burguesia, ela tinha um pensamento muito influenciado por conta dos ideais iluministas. Os ideais iluministas ficaram muito populares na burguesia, no pensamento da burguesia. Bom, por isso, a burguesia, eles tentaram aprovar isso de voto individual, porém, essa petição deles foi negada. E, por conta disso, eles criaram uma Assembleia Nacional Constituinte, que tinha o intuito de criar uma Constituição para o país Porém, o rei se mostrou extremamente contrário a essa Constituição, e isso enfureceu muito a população. E com isso, no dia 14 de julho de 1789, a população atacou a prisão da Bastilha, que era a prisão onde ficavam os presos políticos, que eram os presos que tinham esse viés, esse pensamento iluminista. E esse evento ficou conhecido como a queda da Bastilha e é conhecido como o início da Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, ou seja, ela ocorreu muito por conta da influência da burguesia.
Além disso, a gente pode dizer que os ideais da Revolução Francesa foram muito inspirados nos ideais iluministas. E, basicamente, o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Com certeza você já deve ter ouvido essas 3 palavras antes. Além disso, a Revolução Francesa ela pode ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa, que aconteceu entre 1789 a 1792. Depois nós temos a Convenção, que aconteceu entre 1792 a 1795. E por fim, nós temos o Diretório, que aconteceu entre 1795 a 1799. A primeira etapa da Revolução Francesa foi a Assembleia Constituinte e a Assembleia Legislativa. Bom, após a queda da Bastilha, ocorreu uma difusão muito grande da Revolução e uma adesão muito grande por parte da população. Então, a maior parte da população aderiu a esse espírito de revolução. Por conta desse espalhamento do processo revolucionário por todo o país, os camponeses eles ficaram preocupados com que a nobreza reagisse e os deixasse sem alimento. Por isso, usando essa justificativa, eles partiram para o ataque. Essa investida ficou conhecida como o Grande Medo. E, basicamente, ela foi marcada por ataques e saqueamentos contra a propriedade dos aristocratas. Basicamente, a população, os camponeses, eles invadiam as propriedades dos aristocratas e os matavam e os saqueavam. Isso aconteceu por toda a França e culminou na morte de milhares de pessoas. Além disso, também houve a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional era basicamente um exército que não era controlado pelo rei da França. Era como se fosse uma milícia que era responsável por proteger a revolução. Assim, pode-se dizer que era basicamente isso. Bom, e foi nesse período que foi assinado talvez aquilo que foi mais importante de toda essa revolução, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração foi um documento que basicamente dizia que todos eram iguais perante a lei. Na Assembleia também, eles trataram de logo fazer uma constituição civil do clero. Com isso, eles confiscaram as propriedades do clero e tiraram diversos benefícios que eles tinham. Bom, além disso, para que não houvesse uma república, tentou-se instaurar uma monarquia constitucional. E assim, a Assembleia Constituinte se transformou em uma Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa agora, consolidam-se 2 grandes grupos políticos, os girondinos e os jacobinos. Esses grupos eles tinham visões radicalmente diferentes em relação à condução do processo revolucionário. Os girondinos acreditavam que as mudanças deveriam ser contidas e que deveriam ser de forma mais graduadas. Já os jacobinos achavam que as mudanças deveriam ser mais radicais. Bom, o processo revolucionário francês era visto como uma grande ameaça para outras nações absolutistas na Europa. E assim, muitas dessas outras nações começaram a conspirar por conta dessa grande ameaça que era essa revolução que acontecia na França. Por conta disso, a Assembleia Legislativa declarou guerra contra a Áustria e contra a Prússia. E todo esse clima de guerra acabou influenciando a população francesa a ficarem do lado dos jacobinos e por conta disso eles derrubaram a monarquia francesa e instauraram a república. Inicia-se assim a segunda etapa da Revolução Francesa, a chamada Convenção. Com a instauração da república na França e o fim da monarquia, a Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção e foi inaugurada em setembro de 1792. E com isso, os membros da Convenção eles foram determinados pelo sufrágio universal masculino. Sim, apenas a população masculina tinha o direito ao voto na época. Com isso, havia um grande ar em toda a França. O que seria feito com o rei? Os girondinos eles defendiam que o rei deveria ser exilado. Já os jacobinos, eles defendiam que o rei deveria ser guilhotinado. Bom, por conta
da descoberta de evidências que associavam o rei a movimentos contra-revolucionários realizados por outros países, o rei foi executado em janeiro de 1793. Esse regicídio instaurou um período chamado Terror na França, na qual os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, radicalizaram a revolução na tentativa de impor uma ampla agenda reformista no país. A República liderada pelos jacobinos, ela ficou marcada por realmente conseguir estabilizar a situação da França e colocar a guerra de massas sob controle. O problema foi que, após a morte do rei, as outras nações que guerreavam contra a França ficaram extremamente desesperadas. Isso acabou agravando ainda mais a situação da guerra vigente na época. Outra marca do governo jacobino era a grande perseguição a todos os seus opositores. Com a criação da Lei dos Suspeitos, os jacobinos começaram a perseguir todos aqueles que eram considerados inimigos da Revolução. Os suspeitos eram condenados, julgados... Os suspeitos, eles eram julgados e, se condenados, eles eram guilhotinados. Essa fase do terror foi responsável pela morte de mais de 17 mil pessoas. Além disso, todos os privilégios feudais foram abolidos e foi imposta uma economia de guerra. Porém, essas medidas econômicas atrasaram o desenvolvimento capitalista na França, então a economia do país ainda não ia bem. A atuação dos jacobinos, naturalmente, ocasionou uma reação de alguns grupos mais conservadores, representados pelos girondinos. Bom, essa articulação contou com o apoio da alta burguesia francesa e resultou em um golpe conhecido como Reação Thermidoriana, que aconteceu em 1794. E a partir dessa data, os girondinos começaram a tomar uma série de medidas para tentar reverter essas decisões jacobinas. E, em 1795, a convenção foi substituída pelo diretório. E assim, inaugura-se a terceira fase da Revolução Francesa. E com essa reação termidoriana, vários jacobinos foram guilhotinados, inclusive o próprio Robespierre. Chegamos assim à última etapa da Revolução Francesa, que ficou conhecida como Diretório, que ocorreu entre 1795 a 1799. Bom, esse período, essa etapa, marca a ascensão dos girondinos ao poder. Basicamente, eles substituíram a convenção pelo diretório. Além disso, eles criaram uma nova constituição. E nessa constituição, eles restauraram algumas medidas, como o voto censitário. E o que era o voto censitário? Era um voto onde as pessoas que poderiam votar eram apenas as pessoas que possuíam um certo poder financeiro, ou seja, os mais pobres não poderiam votar. Porém, esse foi um período extremamente autoritário, na qual o exército francês foi utilizado diversas vezes para reprimir o povo. Além disso, houve várias tentativas de golpe por parte dos jacobinos e dos monarquistas. A instabilidade que vivia a França fez com que a alta burguesia francesa defendesse esse autoritarismo, pois as massas estavam insatisfeitas e a economia estava ruim. E eles viam que, se houvesse uma figura forte no poder, essa crise poderia ser resolvida. Por isso, eles defendiam a implementação de uma ditadura no país, sob o governo de uma figura forte e autoritária. Dessa forma, nasceu o apoio a Napoleão Bonaparte, um general muito famoso por liderar o exército francês na luta contra as coalizões internacionais. O resultado disso foi a organização de um golpe por Napoleão, que em 1799 tomou o poder da França em um evento que ficou conhecido como Golpe do 18 de Brumário, e inicia-se assim então o período napoleônico. E assim marca-se o fim da Revolução Francesa. E quais foram as consequências então da Revolução Francesa? Primeiro, nós temos o fim dos privilégios de classe na França. A sociedade francesa agora não é mais uma sociedade estamental. Agora, as classes não têm mais privilégios sobre as outras. Além disso, houve o fim de qualquer resquício do feudalismo no país e o início da consolidação do sistema capitalista. Além disso,
Essa revolução marcou o início do processo de queda do absolutismo por toda a Europa. Assim como ela foi inspiração para vários movimentos de independência no continente americano. Outro fato foi que ela popularizou a república como forma de governo e a separação entre os poderes. E por fim, talvez a coisa mais importante da Revolução Francesa foi a imposição das liberdades individuais que tornavam os homens iguais perante a lei. Bom, pessoal, a aula foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo e eu peço para que vocês deem uma olhada no caderno da Clara e resolvam os exercícios no decorrer da semana. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.